Boa noite, pessoal. Eu sou o Alexandre, professor da Física, e hoje nós vamos dar continuidade no estudo da mecânica, dando prosseguimento no nosso estudo de o que é dinâmica e as suas aplicações, certo? Então, para melhorar a experiência de vocês, tá? A minha câmera deve estar aí em cima. Para quem está no computador, sugiro que coloque ela do lado, que coloque a câmera do lado, e clique na pessoinha lá em cima, na parte azul ainda, para tentar ampliar o máximo a tela, certo? Que aí vocês vão conseguir ver o slide de maneira melhor. Então vamos lá. Na aula de hoje, tá, que é a nossa última aula teórica sobre o estudo da mecânica, eu separei da seguinte forma. A gente vai relembrar um pouco os conceitos da mecânica newtoniana, das leis de Newton. Na última aula, sem ser semana passada na outra, o professor João comentou com detalhes as leis de Newton e o que era, certo? Hoje a gente vai relembrar um pouco, porque caso alguém não estava na aula, ficou com alguma dúvida, a gente rever esse ponto, não tem problema. Depois nós vamos discutir um pouco onde é que aparecem essas leis de Newton, onde elas estão no nosso dia a dia. Nós vamos ver que aplicações elas têm. Nós vamos comentar um pouco da dinâmica do não equilíbrio, do futuro da mecânica, e no final da aula a gente faz alguns exercícios, certo? Antes de começar, vocês podem me parar a qualquer momento, tem o chat público aí do lado, vocês podem digitar, professor, não entendi, para, dúvida, qualquer coisa, tá? Eu paro a aula, a gente discute. Isso aqui é para ser uma aula, tá? Não é para ser uma palestra. Se vocês estiverem com dúvida, podem parar a qualquer momento e a gente reformula o pensamento, faz o que for preciso, certo? Então vamos começar. Relembrando as leis de Newton, tá? As leis de Newton são três leizinhas básicas que vão ter um impacto muito grande no estudo da mecânica e na nossa compreensão do universo, certo? A primeira lei de Newton, ela está enunciada como aqui, tá? Marcar. Na ausência de forças, um objeto em repouso continua em repouso. E um objeto em movimento move-se em linha reta com velocidade constante, certo? Na ausência de forças, como a gente viu na última aula, pode ser com força resultante igual a zero. Mas o que significa isso, tá? Vamos por partes. Se eu não aplico uma força no objeto, ou todas as forças que estão sobre ele não têm nenhum tipo de resultante, como assim? Eu empurro para cá e para cá com a mesma força, é o mesmo que eu não ter força, certo? Se nós tivermos algo com esse caso, o meu objeto se mantém parado ou se movimento em linha reta para sempre, tá? Onde é que a gente vê isso no dia a dia? Bom, quando nós estamos andando de carro, de ônibus, enfim, e nós freamos, tá? Aqui. A pessoa estava andando de carro e ela freou. O corpo dela foi jogado para frente, foi projetado para frente. Ela não estava usando o cinto de segurança. Por que o corpo dela foi jogado para frente? Bom, primeira lei de Newton. Ela estava se movendo em linha reta. Bom, aí aconteceu alguma coisa. Ela freou, mas o corpo dela seguiu se movendo. Porque é isso que o corpo vai fazer. Então o corpo seguiu se movendo e se chocou contra o carro. Aqui, no exemplo da direita, a gente tem um carro que se move com um objeto em cima, uma televisão antiga. O carro para de se mover, mas a televisão não tem por que ela parar de se mover, porque as forças que estão atuando sobre ela seguem sendo nulas. Então, ela mantém o seu movimento. Ela é projetada para frente se não estiver bem amarrada no carro, certo? Vamos ver de um outro ponto. Tá? Aqui a gente tem uma mesa parada. A mesa que vocês estão com o computador, com o notebook em cima, e nem eu agora, ela está parada. Por que ela está parada? Porque ela não tem forças atuando sobre ela. Então ela vai se manter parada para todo sempre, certo? Aqui da direita, tá? É uma série de um site de streaming vermelho, tá? Para quem já tem mais de 18 anos, que é a idade indicativa, a série se chama Love, Death plus Robots, tá? É o episódio Uma Mãozinha, eu acho, alguma coisa assim, na qual a astronauta aqui, ela se perde da estação espacial e ela começa a se mover em direção ao espaço infinitamente, certo? Por quê? Porque as forças que estão atuando sobre ela são nulas, a gente despreza, não existem. Então ela vai continuar se mantendo indefinidamente, certo? O que ela vai fazer para sair daí?
bom, assista o episódio, tá? Mas ela vai continuar se movendo para sempre, indefinidamente, certo? Essa é a nossa primeira lei de Newton, tá? Ela aparece às vezes como lei da inércia. É útil eu falar que a primeira lei de Newton é a lei da inércia? Sim, tem validade, desde que eu saiba o que é a inércia. O que significa isso? Manter o meu estado de movimento, manter meu movimento em linha reta ou ficar parado para todo sempre, tá? A gente tem que ter mais ou menos claro que ideia é essa, certo? Todo mundo entendeu? Todo mundo pegou essa ideia? A gente pode avançar? Ficou claro? Então, qualquer coisa, eita, chat público, tá? Chamem sem problemas que a gente para e revê o conteúdo, tá? Então, a primeira lei de Newton é basicamente isso, certo? Na ausência de forças resultantes, ou meu corpo vai ficar parado para sempre, ou ele vai ficar se movendo para sempre, tá bem? Parece ser algo meio simples, meio idiota até, mas, bom, isso tem uma influência muito grande, tá bem? Então, vamos lá. Essa é a revisão da nossa primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton, tá? A segunda lei de Newton, ela não é tão conceitual, ela é mais matemática, tá? Ela tem uma continha para a gente resolver. Na última aula, o professor João comentou bastante, tá? Mas a gente pode resumir mais ou menos como assim. Essa frase aqui. Quando existe uma força resultante, tá? Diferente do caso anterior. Agora tem uma força. Agora eu estou empurrando um bloco, tá? Se a força resultante é diferente de zero, se eu estou empurrando de fato, o corpo vai ser acelerado, tá? Então, é isso. Eu aplico uma força e o meu objeto é acelerado. Se eu estou empurrando um bloco na horizontal, aquele bloco vai ser acelerado, certo? O que vai balancear essa quantidade de força pela quantidade de aceleração? A massa do meu corpo, certo? O que resulta nessa equaçãozinha, que às vezes a gente acaba vendo em cursinho, principalmente, que ela aparece com vários trocadilhos, como a força é má, enfim. A força é igual a massa vezes aceleração, tá bem? Força igual a massa vezes aceleração. F de força, M de massa, A de aceleração. Como é que isso pode acontecer? Tá? Vamos analisar aqui, em especial, esse bloco, tá? Vocês veem que nos três casos, nesse primeiro caso, mais a esquerda, o bloco tem o mesmo tamanho que o bloco de baixo e que o outro também, tá? Então, os três blocos, em sequência, têm o mesmo tamanho, eles têm a mesma massa. O que muda de um caso para o outro, tá? A força que eu estou aplicando. Então, no primeiro bloco, eu estou aplicando essa força F, tá? Se vocês lembrarem lá da revisão que a gente fez de vetores, essa é a intensidade, esse é o tamanho da força que eu estou aplicando. Se eu estou aplicando essa força F, o bloco vai sofrer uma aceleração. A. Vamos notar o quê? Que se a força, no caso de baixo, ela é maior que no caso anterior, a aceleração também vai ser maior, certo? Por quê? Porque a força ela vai aumentar a aceleração do meu bloco. No caso anterior, é uma força muito maior, eu estou aplicando muita força, são várias pessoas empurrando o bloco, por exemplo, então a gente espera que a aceleração seja bem maior, certo? Nesse caso aqui, tá? O caso no meio, à direita do anterior. No primeiro caso, a gente tem um bloco com uma massa pequena, tá? Nesse bloco que tem uma massa pequena, eu estou aplicando uma força. Bom, a aceleração vai ser grande, tá? Agora, para o caso anterior, eu aumento a massa que eu quero empurrar, mas eu aplico a mesma força, tá? Como assim? Digamos que aqui no primeiro caso, eu estou sozinho querendo empurrar um móvel, querendo empurrar um rack, tá? Bom, eu empurro ele e ele vai ter uma aceleração. Agora, se em vez do rack for o rack e uma televisão, que é esse segundo caso aqui, que a massa é maior, eu sozinho vou conseguir empurrar ainda, sou forte. Eu empurro o rack e a televisão, porém com uma aceleração menor, né? Isso aí não é tão difícil da gente entender. E no terceiro caso, eu tenho o rack, eu tenho a televisão, eu tenho um rádio, eu tenho um DVD. A massa é bem maior. Eu sozinho ainda consigo empurrar, mas com uma aceleração bem pequenininha, certo? Então, o que é importante é a gente olhar para esses tipos de situações e pensar fisicamente. A gente pode trazer para a nossa realidade. A gente pode tentar olhar o que é essa seta, o que é esse vetor, o que é essa força,
e tentar pensar num jeito prático, tá? Não tem problema nenhum a gente fazer isso, certo? Assim como no primeiro caso, sei lá, é o mesmo rack vazio, uma pessoa empurrando vai gerar uma aceleração. Se forem 2 pessoas empurrando, a aceleração é maior. Se forem 10 pessoas empurrando, a aceleração é muito maior ainda, tá bem? Que é o caso do carro aqui. O carro deu problema. Uma pessoa está empurrando, bom, a aceleração do carro é pequenininha, ele vai andar bem, vai começar a acelerar bem devagarinho. Agora, além da pessoa que estava empurrando, chegou mais uma. Bom, a força é maior. Então, para o mesmo carro, a aceleração vai ser maior. Se agora são 3 pessoas empurrando o carro, a aceleração é maior ainda, tá bem? A força é proporcional à aceleração. Quanto maior a força que eu aplicar, maior a aceleração, tá? É isso que está dizendo a minha fórmula, tá bem? Então, às vezes, mais importante do que a gente gravar a fórmula, qual é a fórmula, é a gente saber o que ela significa, tá? É a gente olhar para ela e identificar o que essa fórmula está me falando. Essa fórmula está me falando isso, que um corpo que tem uma massa, eu aplico uma força e ele vai reagir com uma aceleração, certo? Então, a gente revisou a segunda lei de Newton. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar, tá? Se não ficou claro essas ideias, vocês podem perguntar sem problemas nenhum, tá bem? A gente volta, refaz o que for preciso. Não fiquem com vergonha e não fiquem com dúvida, tá? Uma dúvida aqui, uma dúvida nas leis de Newton pode gerar uma bola de neve maior para o futuro, certo? Então, como não tem dúvida, vamos dar prosseguimento, tá? Esse slide a gente já viu, né? Agora, a terceira lei de Newton, tá? O que diz a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton nos diz o seguinte: quando um objeto A exerce uma força sobre o objeto B, esse também exerce uma força sobre o objeto A, de mesmo módulo, mesma direção e de sentidos contrários. O que quer dizer isso? Como é que a gente faz se nós estamos sentados na frente do computador? Como é que eu me afasto da cadeira? Bom, eu empurro a mesa para frente. No momento em que eu empurro a mesa para frente, a mesa também vai me empurrar para trás. É isso aqui que a gente está vendo. Essa pessoa, deixa eu tirar o quadrado, essa pessoa está empurrando a mesa para frente. Essa força é F. E a mesa está empurrando ela de volta, certo? Toda vez que eu empurrar para a parede está empurrando de volta. Tá bem? Então, se a pessoa perdeu uma briga, a pessoa pode falar que deu várias caradas na mão da pessoa. Bom, a força foi igual. Tanto a força da mão da pessoa vindo no rosto, quanto o rosto indo na mão da pessoa. A força é a mesma, certo? Aqui, essa pessoa é uma nadadora, pelo que parece. Pelo menos ela está nadando. Ela vai se impulsionar nessa parede. Vocês conseguem ver? Aqui, essa é a força dos pés dela. Deixa eu tentar circular para a gente ver. Não ficou muito bom. Tá com vermelho. Essa é a força que ela aplica sobre a parede. Ela empurra a parede. O que a parede faz? A parede empurra ela. Essa é a terceira lei de Newton, tá? A terceira lei de Newton às vezes aparece como ação e reação, assim como a primeira lei de Newton aparece às vezes como lei da inércia, tá? Porém, ação e reação não é um termo muito bom, tá? A ideia é essa, tá? Eu empurro a mesa aqui e a mesa me empurra de volta, tá? Mas é algo instantâneo. Enquanto eu empurro, a parede me empurra. Não é que nem aquele funk que fala da lei do retorno, tá? Não é algo que vai acontecer depois. Não, é algo instantâneo, tá? Então, se a gente souber que essa ação e essa reação acontecem ao mesmo tempo, a gente pode pensar na terceira lei de Newton como ação e reação. Tá bem? Para a gente gravar, pelo menos, para a gente lembrar o que quer dizer. Certo? Se tiverem qualquer dúvida, por favor, usem o chat público e perguntem, tá? É muito importante. Então, vamos lá. Aplicações, tá? Essas 3 leis de Newton, elas têm um significado muito forte, tanto na mecânica quanto na física, tá? Seja historicamente, filosoficamente, enfim, elas são muito importantes. Mas que aplicações a gente tem? Bom, no primeiro caso, sei lá, era uma mesa parada, que como não tem nenhuma força atuando sobre ela, ela vai seguir parada. Ou uma pessoa no espaço que está viajando.
Ela vai seguir viajando para sempre, até que uma força esteja atuando sobre ela. Onde é que a gente vê essas aplicações das leis de Newton? Onde é que a gente vê elas? Tá? Vamos pensar nesse exemplo aqui, esse bonequinho. O bonequinho está aqui sobre a grama, na superfície da Terra, tá? E ele está segurando uma bolinha, tá? Por fins didáticos, ele decidiu segurar a bolinha e dar um tapa nela, tá? Então ele deu um tapa na bolinha e a bolinha subiu. Então a bolinha estava na mão dele, ele deu um tapa e a bolinha. Agora, o que vai acontecer com a bolinha? A bolinha chegou no topo e o que vai acontecer? Tentam formular uma resposta e me digam aqui no chat por que isso acontece. A bolinha chegou até um ponto e aconteceu algo. O que aconteceu e por quê? Tentem aqui no chat público. Por quê? Não? Ninguém? Tá, então vamos construir então. A bolinha vai chegar no topo, ela vai chegar num local muito alto, dependendo da minha força, né? Ela vai chegar num ponto e ela vai parar, certo? Isso aí não é muita novidade. Se eu pegar qualquer coisa que esteja à minha volta, se eu pegar uma caneta e eu jogar para cima, ela atinge um ponto e depois ela começa a cair. O que acontece? Ela cai, certo? Se eu quisesse descobrir como descrever esse movimento, tá? Nós estaríamos dentro da cinemática, que foi o que a gente estudou anteriormente, nas primeiras aulas. Se vocês conseguiram acompanhar, né, o curso de mecânica, nas primeiras aulas nós discutimos isso, tá? Como isso acontece? Agora a pergunta é outra. A nossa pergunta é: por que isso acontece? Eu joguei a minha bolinha, ela atingiu um ponto e começou a cair. Por quê? Tá? A resposta, ela está nessa outra figura aqui da esquerda, tá? Ela está na ideia da terceira lei de Newton, certo? Vamos com calma, tá? Por que terceira lei de Newton? Porque a bolinha, assim como a pessoa, assim como todo mundo na superfície da Terra, está sujeito a uma força, certo? Que força é essa, tá? É a força peso. Aqui nessa figura, a força peso é a força que a Terra exerce, por exemplo, sobre essa maçã, sobre a maçã que caiu na cabeça de Newton. É a força que a Terra exerce sobre essa bolinha. Por isso que ela cai, por isso que todas as coisas caem, por isso que nós estamos sobre a Terra, certo? Então, a força peso é a força aplicada pela Terra nos corpos, tá? Pela terceira lei de Newton, pode a Terra aplicar uma força em nós e ponto final? Poderia? Não, tá? Não, isso não acontece. A Terra aplica uma força sobre a gente e nós aplicamos uma força sobre a Terra, certo? Essas forças acontecem sempre aos pares. Aqui na figura, a Terra aplica uma força-peso sobre a maçã e a maçã aplica uma força-peso sobre a Terra, certo? Mas por que, de fato, quando ela chega ao topo, ela cai? Responder simplesmente, pela força-peso. Parece meio vago, né? Parece meio genérico. Vamos pensar dessa maneira. No instante inicial, aqui mais à esquerda, no instante inicial, eu estava segurando a minha bolinha e eu dei um peteleco nela, tá? A força-peso estava atuando sobre ela. A força-peso está a todo momento atuando sobre tudo que está à nossa volta, certo? Porém, nesse instante também tinha essa força F. Quem é a força F? A força F foi o tapa que eu dei nela. Eu empurrei ela com uma força F. Então, o que vai acontecer? Essa força F, ela vai gerar uma aceleração, tá? Vamos com calma, tá? Por quê? Se vocês lembram da análise vetorial que a gente fazia, ajuda um pouco, tá? Se vocês não lembram, não tem problema, a gente consegue formular de outra maneira. Pensem que a força-peso está atuando para baixo, tá? Está puxando a bolinha para a terra. Porém, a força que eu empurrei está atuando para cima, que é isso daqui.
essa setinha azul para baixo seria a atuação da força-peso. Enquanto essa seta maior, azul também F, é a força que eu apliquei sobre ela, tá? A gente pode ver pelo desenho que a força F é muito maior que a força P, tá? O que significa que uma força para cima ser muito maior que uma força para baixo? Significa que o meu objeto vai subir, certo? Por quê? Porque a força resultante é para cima. Por exemplo, se essa força a peso for 100, a força de cima é pelo menos 200. Então, a resultante é para cima, tá? A resultante é para cima, nesse caso. Tá bem? Isso tem que ficar claro. O que implica, ou o que significa para a gente a força resultante nesse momento ser para cima? Segundo a lei de Newton. Se a força resultante aponta para cima, a gente tem uma aceleração que aponta para cima. Tá bem? Então, no primeiro caso, eu tenho a bolinha, eu dei um tapa para cima. Ela vai ter uma aceleração para cima. A força peso está atuando, mas a minha força também está atuando no corpo. De modo que a força resultante aponta para cima e ele vai ser acelerado, tá? Enquanto ele sobe, enquanto ele está subindo, em algum momento, aquela força-peso que eu imprimi nele, no tapa, ela vai começar a se enfraquecer. Ela vai começar a diminuir, diminuir, diminuir. Por quê? Porque eu não estou mais aplicando a força. Eu dei um tapa e pronto. Mas a força-peso segue atuando. Então, o meu objeto vai subindo e a força-peso segue constante, porém a minha força começa a diminuir, 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 ficar menorzinha. Até o momento em que essas forças vão serem iguais, a força-peso e a força que eu imprimi, de modo que a aceleração vai ser zero, tá? Não significa que é o topo onde o bloco está, certo? Mas a aceleração vai ser zero, tá bem? Vamos recapitular de novo, não tem problema nenhum. No primeiro caso, a gente tem uma força-peso e a força que eu imprimi na minha bolinha. A força resultante foi para cima, porque a minha força foi maior do que a força com que a Terra puxa o bloco, certo? Então, a minha força seguiu para cima, a peso para baixo, e a minha força foi diminuindo. Em algum momento, elas se igualaram. Então, aquela aceleração que apontava para cima, não mais aponta para cima. Agora ela é neutra, tá? Porém, a minha bolinha ainda segue com movimento. Então, ela vai se mover mais um pouco. Quando ela atingir o topo, que conclusões nós podemos chegar? Que a velocidade dela é zero. Bom, se eu pegar a caneta de novo e jogar para cima, ela sobe até atingir velocidade zero e depois começa a cair. Quando ela está caindo, a gente não identifica mais aquela força que nós imprimimos no começo. Então, aquele tapa que eu dei, a força já foi consumida. Nós só identificamos a força-peso e uma aceleração resultante para baixo, em direção ao centro da Terra, certo? Por isso que as coisas caem, tá? De maneira geral, é isso. A gente pode imprimir uma força, essa força pode ser bem grande, mas em algum momento ela vai cair. Eu posso aplicar uma força monstruosa e mandar meu objeto para fora. Posso, que é que as pessoas fazem com foguetes, assim, bem razoavelmente, né? Uma aproximação. Mas eu poderia, com muita força, jogar uma pedra para cima e ela nunca mais voltar. Mas normalmente as forças que nós temos, que nós conseguimos aplicar sobre o objeto, elas vão estar sujeitas a isso. Elas vão chegar em algum ponto e vão cair. Isso funciona com qualquer coisa. Funciona com materiais, funciona com pedras, qualquer coisa que eu quero jogar para cima, em algum momento ela vai cair. Por causa disso, por causa do somatório de forças. Tá bem? A ideia de vetores, ela é importante para a gente entender? É, mas nesse caso, por exemplo, estamos trabalhando tudo na vertical, uma dimensão. Então a ideia de vetores não é tão necessária, certo? A gente pode pensar de uma outra maneira. Mas, por favor, quem tem tempo e pode, né? Quem pode, porque não é todo mundo que tem tempo para fazer esse tipo de aprofundamento, estudem vetores, deem uma acompanhada extra nesses conteúdos. Tem vários canais no YouTube muito bons que abordam esse tema de mecânica, e não só mecânica, as aulas que os colegas estão dando de termodinâmica, de ondas. Então, quem tem tempo, por favor, aproveite esse tempo, que não é todo mundo que tem. Então, revisem vetores se possível, tá?
Como esse slide vai ser disponibilizado, eu coloquei um textinho aqui para depois, quando vocês olharem, vocês se localizarem, tá? A força-peso atua em direção ao centro da Terra. E pela segunda lei de Newton, todo objeto com massa está submetido por essa força resultante. Todo objeto com massa que está submetido por essa força sofrerá uma aceleração. Certo? Então, pela segunda lei de Newton, a força resultante em cada depois eu arrumo, em cada momento vai gerar uma aceleração. Tá bem? A força-peso, a gente viu aqui, no primeiro momento ela tinha esse tamanho de vetor, no segundo momento o mesmo, no terceiro momento o mesmo. Ela vai ser sempre o mesmo? Bom, vai, para a gente vai. Agora não tem muito problema a gente manter isso igual, tá? Então, como é que a gente sabe o nosso peso? Como é que a gente sabe o peso que o objeto está submetido? Bom, o peso, nessa equação aqui, ele é definido como a massa do meu corpo vezes a aceleração gravitacional, certo? Então, nós popularmente falamos, por exemplo, quando nós entramos na farmácia para nos pesar, na verdade, nós não estamos nos pesando, nós estamos quantificando a nossa massa, tá? Por favor, não odeiem eu ou a física, tá? Mas é só o termo certo. Ninguém usa isso, eu também não uso isso, tá? Mas a ideia é essa. Nós não estamos vendo o nosso peso, nós estamos vendo a nossa massa, certo? Então, massa é a propriedade que eu tenho, que vocês têm, que todo mundo tem. Peso é a relação dessa massa com uma aceleração gravitacional. Na Terra, a aceleração gravitacional é 9,8. É uma aceleração, então a unidade é metros por segundo ao quadrado, só para a gente lembrar, puxar o gancho. Nos exercícios do Enem vai ser 10, tá? 10 porque não tem por que complicar, tá bem? Aqui uma observação. Se eu quiser estudar esse movimento, meu corpo está caindo, se eu quiser estudar melhor como se dá esse movimento, eu posso voltar lá no meu estudo da cinemática, que se preocupava com os movimentos e não com a causa, agora que eu já sei o motivo da causa, e usar as equações que eu tinha. Usar MRU, usar Torricelli, usar qualquer outra... MRV, desculpa. Qualquer outra equação que vai considerar essa minha aceleração, tá? Aí surge uma dúvida. Esse G, ele é uma aceleração qualquer? Não, ele é a aceleração gravitacional. Aqui um resuminho, tá? Se vocês não copiem agora, se possível, tá? Quem gosta de copiar não tem problema. Mas copiem em algum momento essas coisas, tá? Porque a palavra ela vai organizar o pensamento de vocês. Pelo menos é isso que a gente vê na faculdade de física, é o que a gente tenta seguir. E esse slide vai ser disponibilizado. Então, num outro momento, leiam, revisem, para ver se vocês conseguem internalizar, entender bem, tá? Então, aquele peso é igual a massa vezes a aceleração gravitacional. Aqui embaixo, bem bonitinho, tá? A massa é uma propriedade e é uma grandeza escalar. Como assim, tá? De maneira rápida. A minha massa não depende de onde eu estou, por exemplo. A minha massa aqui é uma, minha massa no Japão é outra, no espaço é outra, ela não depende, tá? Agora o peso não. O peso vai ser diferente. Se eu estou aqui, o meu peso é um, se eu estou na Lua, o peso é outro, se eu estou em Marte, o meu peso é outro, tá? Porque o peso ele vai ser essa relação de interação com o planeta em que eu estou, certo? Em específico. Aqui, tá? Para a gente ter uma ideia, se uma pessoa pesa 100 quilos, sobre a Terra, que possui uma aceleração gravitacional de 10, o peso que que ela sofrerá será de 1.000 newtons, tá? 100 vezes 10, 1.000 newtons. Agora, se essa mesma pessoa que possui 100 quilos sair da Terra e for, por exemplo... Eita, nós! Por exemplo... É isso aí. Para a Lua, o G não vai ser mais 10. O G vai ser 1,6. Então, o peso que eu vou sentir é quase 10 vezes menor. Por isso, quando a gente vê as pessoas caminhando, parece que elas estão flutuando, que elas dão uns passos grandes, assim. Tá? Adorei minha representação para vocês entenderem. Certo? Que a gente vê nos filmes, sem gravidade, Perdido em Marte, não lembro, mas... Enfim, filmes que tem espaço, 2001, uma Odisseia, a gente vê as pessoas caminhando dessa maneira. Porque a aceleração é bem menor, que significa que o peso é bem menor. Agora, se essa pessoa de 100 quilos
elas conseguissem, né, estar na superfície do Sol, para a gente só ter uma ideia, a aceleração gravitacional da superfície do Sol é 274 metros por segundo ao quadrado. São muitas vezes a nossa aceleração da Terra e muitas vezes a nossa aceleração da Lua, aceleração gravitacional. Essa pessoa com 100 quilos, ela iria sofrer 100 vezes 274 metros por segundo ao quadrado. E esse ia ser o peso que ela ia sentir, tá? Não mais 100 vezes 10. 100 vezes 274. Essa pessoa ia ser esmagada contra o planeta, né? Se ele fosse algo sólido. Se fosse tipo a Terra, só que com essa aceleração gravitacional. E aqui a gente pode brincar um pouco, tá? A gente pode descobrir o nosso peso nesses diferentes planetas, tá? Como, por exemplo, aqui Plutão, que foi rebaixado injustamente, sem direito a advogados. A aceleração gravitacional é aproximadamente 0,5. Isso aqui é uma tabela aproximada, tá? Aproximadamente 0,5. Então, se o nosso objetivo, meu, pessoal da física, é a gente tentar diminuir o nosso peso, né? O que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente mudar de planeta. A gente pode sair da Terra, onde a aceleração é 10, e ir para Plutão, onde a aceleração é meio. Certo? Nosso peso vai diminuir muito. A massa vai diminuir? Não, mas o peso vai, já é um começo. Tá, então a gente estava pensando nessa força-peso que estava nos atraindo para a Terra, tá? Tem alguma dúvida, algum ponto sobre a força-peso? Por que ela nos atrai? Qualquer coisa, se vocês tiverem, pode perguntar no chat, tá? Não tem problema, não precisem se envergonhar. Não existe pergunta idiota, pergunta burra, isso aí de jeito nenhum existe. Por favor, não precisem se incomodar, perguntem, tá bem? Então, como não tem, vamos dar continuidade. Aqui, a gente vai estudar um pouco o que acontece com essa força-peso, tá? Por quê? Porque aquela pessoa que estava na grama e jogou a bolinha para cima, ela estava sujeita à força-peso. A bolinha também estava. Por que a bolinha caiu e a pessoa não? Por que a pessoa não está caindo? Por que nós não estamos caindo para o centro da Terra? Aqui eu trouxe uma representação para a gente ter uma ideia. Isso aqui é uma mesinha qualquer e um vaso de planta, tá? E aqui, esse vaso, como tudo na superfície da Terra, está sendo puxado por ela. Aqui a gente tem indicado essa força P. Mas por que esse objeto não está caindo se a força resultante indica isso? Indica que ele vai ser puxado para o centro da Terra? Por causa dessa nossa carinha aqui. Pô, botei transparente demais o vaso, tá? Mas o vaso está aqui ainda. Pela força normal, tá? A força normal, ela vai ser um recurso direto da terceira lei de Newton, tá? O meu vaso, ele vai estar em repouso, certo? Se ele está em repouso, ele não vai ter um vetor de forças resultantes. A resultante dele vai ser igual a zero. Como assim? O meu vaso está parado, então aquela força-peso, ela tem outra força contrária a ela que está fazendo ela dar uma acalmada. Que força é? A gente chama de força normal, certo? Então, o meu vaso que estava aqui e tinha força-peso, ele não está caindo, por quê? Porque essa força-peso do vaso em contato com a superfície, ela está sendo contrária, ela está sendo gerada uma força contrária, está sendo respondida com essa força normal. Certo? Eu estou sentado numa cadeira agora. Eu não estou caindo em direção à Terra. Por quê? Porque a minha força-peso, que está sendo puxada para a Terra, ela está sendo respondida pela força normal. Tá bem? Isso acontece em todos os objetos. Tá? Se vocês olharem em volta agora, todas as coisas que vocês têm que estão paradas, que estão estáticas, está acontecendo isso. Tá? Se vocês olharem para a cama de vocês, a cama não está caindo, porque em cada pezinho dela terá forças normais que vão ser contrárias à força-peso. Então, isso é uma resposta direta da terceira lei de Newton, tá? Terceira lei de Newton. O que ela diz? Ação e reação, tá? A força-peso, ela tem uma reação que é a força normal, tá? Detalhe importante. A força-peso, eu comentei para vocês, ela sempre vai apontar para o centro da Terra, tá? Mas a força normal, ela nem sempre vai apontar na direção contrária ao centro da Terra, tá bem? Ela vai estar sempre relacionada com a superfície.
e não necessariamente com o planeta Terra. Como assim? A força-peso está apontando para o centro da Terra, mas o meu objeto não se move. Significa que a força normal está apontando de maneira contrária. Porém, se a minha mesa não tivesse reta, se a minha mesa tivesse torta e o bloco tivesse ali, ele não necessariamente estaria caindo. Vamos pensar que ele está na minha mesa torta, o bloco está ali, mas ele não está caindo. A força-peso aponta para o centro da Terra, independente de como está essa superfície, porém, a força normal é contrária à superfície, certo? A superfície. A força-peso é para o centro da Terra, a normal é contrária à superfície. Tá bem? Parece um detalhezinho meio desprezível, assim, no primeiro momento, mas é muito importante, tá? Força-peso para o centro da Terra, força normal aqui sempre indicando essa superfície, tá? Sempre cortando a superfície. Para a gente entender bem e para quando vocês verem, já instigar vocês a dar uma olhada em trigonometria, que é um ponto importante para a gente. A força ela vai ser sempre perpendicular ao plano, tá? O meu plano está aqui, perpendicular significa que ela vai ser assim, tá? Assim, ó. No nosso desenho. Vamos tentar fazer umas retas aqui. Esse aqui é o nosso plano. Vamos mudar a cor, que a cor não ficou boa. Esse aqui é o nosso plano. Jesus ficou torto. Nosso plano. Top. Esse aqui é o nosso plano em rosa, tá bem? E a força normal, ela vai ser perpendicular, que é o próprio vetor aqui, o nosso vetor vermelho, normal. Vamos fazer uma superfície assim. Se a minha mesa agora está meio inclinada, tá? E eu ainda tenho um bloco sobre ela. Eita, nós. Ainda tem um bloco sobre ela. Aí ficou top. Eu ainda tenho esse bloco atuando sobre ela, tá bem? A força-peso vai apontar para onde? Vamos pensar um pouquinho. Ela vai apontar aqui. Agora, a força normal. A força normal aponta para onde? Sempre com relação à superfície, tá bem? Aqui. Pá. Show? Peso para o centro da Terra, porque é a interação da Terra com o objeto. Não, agora que eu percebi, eu não fico olhando para a câmera, eu fico olhando para cá. Vou tentar olhar mais para a câmera. A força normal é, então, essa interação da superfície com o meu bloco, certo? Mais ou menos assim, para a gente ter uma ideia. Vamos dar continuidade. Eita, tá aqui. De onde vem essa força de atrito? Eu acho que eu coloquei o PDF errado aqui. Mas de onde vem essa força de atrito, tá? Ela vem justamente dessas ranhuras desse objeto, tá? Porque o meu objeto ele não é algo perfeito. Não, não, não. Eita, nós. Deixa eu tentar recuperar o meu PDF certo. O que eu faço? O monitor da sala. Dou continuidade? Vou dar continuidade, depois eu volto sobre ele, tá bem? Se der tempo no final. Tá. Se a gente tiver, por exemplo, um bloco parado sobre uma mesa, tá? Aqui como a gente está vendo. Aqui a gente tem a superfície de uma mesa e um bloco parado sobre ele. O que a gente já viu? A gente já viu que essa força-peso ela vai ser contrária à minha força normal, certo? Força-peso contrária à força normal. Beleza. A força normal está no mesmo sentido que a força-peso, então a gente conclui que essa mesa está certinha aqui na horizontal, né? Essa aponta para o centro da Terra e essa contrária, tá? Agora, se esse bloco está aí e ele está parado, esse bloco tem uma massa e tem um peso. Isso aí a gente já sabe. O peso vai ser indicado pelo vetor PG. Aqui eu tentei fazer bem explicado para depois, quando vocês derem uma lida, não ficar tão confuso, tá? Sem a fala, vocês não perderem. Vai ser indicado pelo vetor PG o peso desse bloco e ele vai apontar para o centro da Terra, tá? Pela terceira lei de Newton, essa força-peso vai ter uma força contrária que a gente chama de força normal.
certo? Eles vão ter o mesmo módulo. O que significa? Que eles têm a mesma intensidade. Tão forte a Terra puxa o objeto, tão forte a superfície responde. Não deixa com que ele caia, que ele quebra mesmo. Eles têm a mesma direção, tá? A gente lembrar lá da aula de vetores. E sentidos opostos. Uma ponta para baixo, outra ponta para cima. Então, eles se anulam. A resultante é zero. O meu bloco está parado. Ele não está acelerando para baixo nem para cima. Ele está parado. Certo? Aqui a gente tem a separação entre forças de atrito, tá? O que seriam forças de atrito? As forças de atrito são as forças que o material, são as forças que a natureza apresenta no nosso mundo real, que são contrários ao nosso movimento, à nossa ideia de movimento, tá? Como assim? Isso pode ser meio confuso. Para isso a gente divide em dois atritos, o atrito estático e o atrito cinético. Vamos discutir o atrito estático agora, tá bem? O que é o atrito estático? Vamos pensar que esse meu bloco ele está em repouso. O bloco está parado em cima da mesa. E aqui essa mãozinha sou eu puxando o bloco, tá? Eu aplico uma força, mas o bloco não anda. Como assim? Tá, vocês têm um objeto aí na frente de vocês, vocês têm um estojo, uma caneca, e vocês aplicam uma força sobre ele. Mas ele não começa a se mover ainda, tá? Por que ele não começa a se mover? Porque esse objeto, em contato com a superfície, apresenta atrito, certo? Ele apresenta atrito. Para esse caso, atrito estático, certo? Por quê? Porque o objeto está parado. Então, essa força de atrito é contrária ao movimento. Como assim? Estou fazendo uma mudança, e aí eu tenho uma geladeira na minha cozinha, e aí eu quero mover a geladeira de lugar, tá bem? Eu aplico uma força, e aí eu continuo aumentando a força e a geladeira não se move. A geladeira é muito grande. E aí eu aumento a minha força e ela não se move. Em algum momento ela vai se mover, certo? Mas até ela começar a se mover, todo aquele momento que eu estou aplicando a força, a gente chama de atrito estático, tá? Conceitualmente é importante a gente entender como ele funciona e, enfim, por que ele existe, como é ele, tá? Para a gente conseguir gravar melhor e não se perder. Atrito estático é algo estático. Está parado, tá bem? Então, o atrito estático é do bloco que está parado. Então, eu vou aumentar a força que eu aplico sobre o bloco e essa força contrária também vai aumentar. Por quê? Porque a gente tem que pensar sempre fisicamente no nosso problema. Fisicamente, são esses dois vetores. Esse vetor F, da força que eu aplico, seja puxando, empurrando, e essa força de atrito que vai ser contrária à minha tendência de movimento. Então, conforme a gente aumenta a força aplicada, conforme eu começo a empurrar com mais intensidade a geladeira, com mais raiva, a força de atrito também vai aumentar, porque senão ele começava a se mover. Então eu aplico mais força e a geladeira, em contato com a superfície, vai ter o seu atrito, que vai aumentar também. Vai aumentar. E eu vou aumentar a força e ela vai aumentar, até o momento que ela vai se romper, certo? Mas até lá, até o objeto começar a se mover, nós temos o atrito estático, tá bem? O atrito estático. Essa é a formulinha, tá? Para a gente saber, para a gente mais ou menos se familiarizar com ela, tá bem? Faltou uma setinha só na equação, mas para a gente se familiarizar. Essa força de atrito que o meu bloco tem com a superfície, ela depende de dois fatores, tá? Que é um fator aqui, que é esse U com a perninha, que para nós é Mi. Esse fator Mi, E, ou K, ele é um coeficiente de atrito estático entre os materiais. O que significa? Significa que se eu estou tentando empurrar a geladeira, tá? E a geladeira tem uns pés de borracha. A borracha, em contato com a minha tijoleta, vai ter um coeficiente de atrito. Vai ter um valor que vai determinar como é que vai ser esse atrito, essa raspância, certo? Agora, se eu quiser empurrar minha geladeira, que tem os pés de borracha, em uma superfície que tem gelo, por exemplo, bom, rapidamente a gente já percebe que seria mais fácil de empurrar. Por quê? Porque essa borracha e o gelo, diferente da borracha e do azulejo, da tijoleta, a borracha e o gelo vai ter um coeficiente menor, certo? Então, esse coeficiente, ele é um valor que vai relacionar as minhas duas superfícies, certo? A superfície que eu quero empurrar, que eu estou aplicando uma força, e a superfície no qual esse objeto está em cima, tá bem?
e a força normal, que é a resposta do meu corpo naquela superfície, tá? Por quê? Por que isso, de onde? A força de atrito, ela depende desse coeficiente e da normal. Vocês lembram o que é a força normal? A força normal é a massa do meu bloco vezes a aceleração gravitacional, porque ela vai apontar no mesmo sentido que a força-peso, né? Na mesma direção, melhor. Então, a força de atrito vai ser esse coeficiente vezes a massa do meu bloco vezes a aceleração gravitacional. A aceleração gravitacional a gente vai deixar sempre como sendo a da Terra, não tem porque a gente alterar isso no estudo de atrito. Porém, a massa tem. E aí a gente já vê a relação. Por exemplo, se eu tenho um coeficiente de atrito para a minha geladeira e para o gelo, tá? E num primeiro momento a minha geladeira pesa 10 quilos. Pô, não, um frigobar. Minha geladeira pesa 30 quilos. A força de atrito vai ser uma. Se a minha geladeira agora pesar 60 quilos, a força de atrito vai ser 2 vezes maior. Por isso que é mais fácil a gente empurrar um objeto que tem menos massa, a gente começar a colocar ele em movimento. Por isso que quando a gente vai fazer, por exemplo, uma mudança no lugar da geladeira, faz muito mais sentido a gente esvaziar ela. Porque se a gente for empurrar, para a gente vencer esse coeficiente de atrito estático, é conveniente que a massa da minha geladeira seja o menor possível. Tá bem? Essa informação a gente já sabe mais ou menos, é um dado, é uma informação que nós temos empiricamente de viver, a gente já sabe que isso funciona dessa maneira, mas ela é representada dessa forma, tá? Essa é uma equaçãozinha chata, tá? Foquem no primeiro momento em entender conceitos, tá? Entender ideias, o que é o atrito estático. Se perguntem agora, será que eu sei o que é força-peso? O que é força-peso? O que é força normal? O que diz a terceira lei de Newton sobre a força-peso? O que é o atrito estático? Se perguntem esse tipo de coisa, principalmente quando estiverem nesse processo de aprendizagem, e aproveite esses espaços, tá? Eu estou aqui com o chat público aberto, tá? Qualquer dúvida vocês podem perguntar que a gente discute, certo? Atrito estático, então, é quando meu objeto está parado. Show. Agora vem o atrito cinético, tá? O atrito cinético, ele é um pouco diferente, tá? Por quê? Porque o atrito cinético, ele é o atrito do movimento, tá? Para nós, na física, essa palavra é bem recorrente, cinético. Existe depois, na continuação do estudo da mecânica, por exemplo, a energia cinética, que é a energia do movimento. Então, essa energia do atrito cinético, ela está relacionada com o meu movimento, tá bem? Como assim? No primeiro momento, a gente tem o objeto que está parado, ele não se move. Eu continuo aplicando a força, eu aumento a minha força, até o momento em que é rompida essa barreira, que meu objeto começa a se mover de fato. Quando ele começa a se mover de fato, a gente não tem mais aquele atrito estático que a gente estava falando. A gente tem agora um atrito cinético, que está relacionado ao movimento. A equação dele ela é bem parecida com aquela do atrito estático máximo, certo? Só que ela apresenta outro coeficiente, né? Claro, vai ter outra grandeza que vai relacionar elas. Porém, a ideia é a mesma. A ideia é de ter um atrito com relação à massa do meu objeto, já que a massa está embutida na ideia da normal. Tá bem? Aqui no exemplo, a gente tem um bloco parado sobre a mesa e eu estou aplicando uma força e ele está se movendo. Meu bloco está se movendo. Entre o meu bloco e a mesa, eu vou ter então essa força de atrito cinético, também contrária ao movimento, certo? Eu aplico a minha força no bloco que está parado. Quando o F é superior ao atrito estático, o meu corpo entra em movimento. E aquele atrito estático que a gente estava estudando, ele é substituído pelo atrito cinético do movimento, certo? Então tá. O atrito, então, ele não vai deixar de existir, certo? Porque as minhas duas superfícies seguem interagindo.
Então, aqui é outra informação bem útil. Só um pouquinho que o meu notebook vai desligar, que eu estou sem bateria. Aí, foi. Então, continuando. Como a gente viu, o atrito ele não vai deixar de existir, tá? Ele vai ser simplesmente transformado no primeiro momento num atrito estático e depois num atrito cinético, tá? O atrito cinético, ele é menor que o atrito estático, tá? O que quer dizer? Um monte de nome, um monte de informação. Quer dizer que para começar a colocar a geladeira se movendo, para dar o empurrão inicial, é muito mais difícil do que para manter a geladeira se movendo. Isso aí a gente sabe. Por exemplo, um carro que a gente tem que empurrar. É muito mais difícil a gente começar a fazer ele andar do que depois a gente continuar mantendo ele se movendo, continuar empurrando para ele seguir se movendo. Então, eles têm essa relação, certo? De novo, muito importante, tá? A gente está fazendo aplicações das leis de Newton, entendendo como a força está na nossa volta, como é o estudo, como é o entendimento disso, tá? Foquem nesse primeiro momento em questões conceituais e tudo, e me perguntem se necessário, tá bem? Vamos dar prosseguimento. Infelizmente, a gente perdeu aquele slide, eu vou tentar depois das questões, eu vou tentar recuperar ele, para a gente comentar um pouco, tá? Mas então, com isso, nós terminamos a mecânica, interrogação. Por quê? Se vocês lembrarem, nas primeiras aulas, nós estudamos a cinemática, tá? MRU, movimento retilíneo uniforme, e MRUV, um movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado, que possui uma aceleração, tá bem? Depois, na aula passada e nessa, na próxima vão ser aulas de dúvidas para a gente só resolver exercício de mecânica. Nós vamos ver a dinâmica, tá? Então, significa que a gente matou toda a mecânica do Enem, toda a mecânica do ensino médio. Não, não é bem assim, tá? Nós separamos aqui um piso para que vocês tenham uma boa base para realizar o Enem, para que vocês tenham um conhecimento interessante para conseguir atacar as questões do Enem. Porém, tem outros pontos que a gente, pelo menos, ainda não trabalhou. O Enem foi adiado, infelizmente não foi como a data que desejávamos, né? Mas, enfim, o movimento segue para adiar mais ainda o Enem. E, por enquanto, nós vamos terminar a nossa mecânica assim, trabalhando cinemática, dinâmica. Nós vamos, nesse momento, deixar de lado energia e trabalho, tá? Que seria algo análogo à dinâmica. Na dinâmica, a gente resolve problemas. Com energia, a gente resolve os problemas também, só que por outro ponto de vista, certo? A gente resolve questões, a gente usa os conhecimentos que nós já aplicamos, porém com outro tipo de abordagem, certo? Colisões e gravitações também dentro da mecânica, mas nós não vamos abordar, porque principalmente elas não são tão necessárias assim quanto cinemática e dinâmica. Lembrando, nosso banco de dados ele é um pouco desatualizado, né? Há mudanças no MEC constantemente, nós não sabemos muito o que esperar do Enem desse ano, né? Pode ser uma surpresa incrível, mas nós estamos seguindo a nossa abordagem histórica, o que nós já sabemos do Enem, certo? Então, com isso, nós fechamos o nosso piso da mecânica, nossos conceitos básicos, certo? Agora eu vou resolver alguns exercícios. Eu separei uns 2 para nós resolvermos, de dinâmica. Semana que vem será aula de termodinâmica. Assistam, vai estar muito legal. Eu já peguei um spoiler, vai estar muito massa. E na semana seguinte, a gente volta para resolver mais exercícios sobre mecânica. Agora, não só sobre dinâmica, sobre cinemática também, tá? Futuramente. Então, vamos lá. Questões. Tá? Então, nós vamos começar a resolver questões dessas aplicações das leis de Newton. Na aula passada, o professor João fez algumas questões sobre as leis de Newton de fato, entendendo elas. Tem algumas uma das questões dele é bem legal, então assistam depois que estivesse disponível no YouTube, tá? Bem legal a aula.
Então, o que diz essa questão? Tá? Essa questão nos diz que nós temos um bloco com massa de 50 quilogramas, tá? Quando vocês estiverem resolvendo a prova, tá? Esse não é exatamente o modelo de questão do Enem, mas vocês separem as informações dessa maneira, assim, ó. Um bloco com massa de 50 quilogramas. Deixa um espacinho aqui e escreve 50 quilogramas. 50 quilogramas. Entenderam? Agora, próxima informação. É empurrado sobre uma superfície horizontal por uma força de 220 newtons. Separa essa anotação também. Separa no cantinho. A prova, ela é de vocês, tá? Se vocês saírem antes do horário, vocês não levam ela. Mas ela não é corrigida de maneira nenhuma. Luísa, tá perguntando? Está digitando? Calma. Pode digitar sem problemas. Perfeito. Luísa, tá? O que a gente faz? Tá? A gente constrói um modelo meio padrão de resolução de questões, tá? Que é, por exemplo, fazer isso, que é separar as informações-chave, que é sublinhar elas, que é, assim, no primeiro momento que vocês estão tendo com conceitos de física, é vocês separarem as questões dessa maneira, vocês identificarem quais são os pontos importantes e, se possível, que área nós estamos tratando exatamente, tá? Aqui está tratando de 50 quilogramas, tá? Então, a gente já tem um pequeno spoiler, tá? Bom, pode ser mecânica, pode ser outra área também, mas parece ser mecânica. Não é cinemática? Parece que não, porque cinemática não leva em consideração a massa do meu corpo, por exemplo. Então, a primeira dica é a gente começar a olhar esses dados básicos para a gente conseguir formular melhor como seria a resolução dessa questão, certo? Aqui, a nossa informação chave para esse exercício é atrito cinético. É a gente saber com o que a gente está lidando, tá bem? Aqui tem mais uma informação. E a questão chave, infelizmente, é para quem pode, para quem tem tempo, né? Por favor, que façam questões, que resolvam esses exercícios que a gente separa, que resolvam outros. Na internet há milhares de exercícios, que vocês procurem isso, que vocês foquem e resolvam, tá? Com a prática, daqui a pouco vocês estarão resolvendo esses exercícios muito rápido, certo? Mas é a prática, tá bem? É a prática que a gente vai conseguir fazer com que a gente tenha um sucesso expressivo na prova, principalmente de física no Enem, tá bem? Então, nesse exercício, separamos as informações. 50 quilogramas, uma força de 220 newtons, coeficiente de atrito cinético, e ele me dá o valor, tá? Então, o que está acontecendo? A gente tem um bloco aqui sobre uma superfície, tá? Ele está sendo puxado por uma força de 220 newtons, tá bem? Ele pesa 50 quilos e o coeficiente de atrito é 0,2 newtons. Capaz, Luísa. Sempre que precisar, se precisar de novo, só chamar e perguntar. Depois não sei como funciona, mas pode passar meu contato pessoal, pessoal da física, não tem problema. A gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês, certo? Depois acho que o Lucas ali pode comentar se tem alguma maneira de fazer isso, enfim. A gente está aqui para ajudar vocês, tá? Então, como é força de atrito cinético, é essa equação que nós temos que utilizar, tá bem? Putz, não lembro qual é a equação. Tenta formular o que leva em consideração o atrito cinético. É aquele coeficiente entre as superfícies e a força normal. Mas por que a força normal? Porque a massa tem que importar. Lembra? Se a geladeira está cheia ou vazia, faz uma baita diferença na hora de empurrar. Certo? Essa é a nossa equação. Tá? O que a gente sabe sobre a força normal? Bom, a gente já viu que ela é mg, a massa vezes a aceleração. Certo? Então a gente pega essa equação de cima, e onde tem N, a gente bota mg. Por quê? Porque N é igual a mg. É a mesma coisa, são coisas semelhantes. Então, na equação de baixo aqui, nós vamos substituir N por mg, tá bem? De modo que nós temos essa nova equação aqui. E agora, o que a gente faz? Agora a gente faz a parte boa, que é substituir as informações. Qual é o coeficiente de atrito? O exercício me deu 0,2. Então, foi. Qual é a massa? 50 kg. Está na unidade certa. Foi. Aceleração gravitacional, 10 para nos ajudar. No Enem também vai ser 10.
A força de atrito estático é, então, 100 newtons. Mas era isso que o exercício perguntava? Não, não era isso. O exercício quer saber qual é a aceleração que esse bloco vai sofrer, certo? E aí que a gente entra no estudo das leis de Newton, tá? Então acabou o horário da nossa aula. Quem por qualquer motivo precisa sair, não tem problema, eu vou entender, tá bem? Mas eu vou terminar pelo menos esse exercício para a gente conseguir entender melhor, tá bem? Agora que entra o nosso estudo da segunda lei de Newton, tá? Que é, ó, o ouro. A força resultante, pela segunda lei de Newton, a gente lembra que é a massa vezes a aceleração. Bem parecido com a força normal, a força peso, né? É a massa vezes a aceleração. Para uma força qualquer, a gente tem a massa do corpo vezes essa aceleração qualquer. Tá bem? Só que, qual é a força resultante nesse caso aqui? Nesse caso aqui, a força resultante é essa força F que o carro está aplicando, é essa força F menos essa força de atrito. Aqui, deixa eu pegar o mouse, aqui, força resultante é igual a essa força F que eu estou aplicando menos a força de atrito, tá? Então eu olho para o meu problema, eu desenho, eu uso todos os espaços da prova, a prova é minha, tá? Vocês desenhem. Desenho é muito bom, porque vocês conseguem visualizar o que está escrito, tá? Então desenhem, risquem, façam miséria na prova. Vocês têm que entender e acertar a questão, tá? Então, a força resultante vai ser a força desse carro, a força que eu estou puxando o bloco, menos uma força de atrito, tá? Que força é essa que eu estou puxando? Bom, o problema já me deu, certo? É 220 newtons, tá? Eu tinha separado aqui, mas quando mudou de slide, perdi a informação. Eu já tinha separado aquela informação. Se vocês já tivessem riscado, ia ser mais fácil. Por quê? Porque essa é a força que eu estou puxando. Então, aqui onde tem F, eu dou-lhe 220. Beleza. E a força de atrito, acabamos de calcular, 100. De modo que a força resultante que esse bloco vai sofrer é 220 menos 100, 120. Certo? 120, tá bem? Então, 120 N de Newton. Ainda não é esse o dado que a gente quer, tá? Que dado que a gente quer? A gente quer a aceleração sofrida pelo bloco. Bom, a gente volta a pensar na segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, essa força resultante que nós calculamos, ela é igual a massa, que está aqui, 50, vezes a aceleração que eu quero descobrir. Então, esse 50 passa para o outro lado dividindo, de modo que a minha aceleração final será, então, 2,4 metros por segundo ao quadrado. Tá? O que eu chamo a atenção? Primeiro ponto para a gente se perder, a equação da força de atrito. Tá? A gente tem que internalizar, pegar algum macete para tentar entender isso. A melhor ideia é, a força de atrito ela vai depender entre algo que vai me identificar que superfícies são essas, ela vai depender da massa do meu bloco e tem que depender de alguma outra coisa, tá? No caso é G, porque a força de atrito é o coeficiente vezes a força normal, tá bem? Segundo ponto crucial, a gente só vai entender o que a gente quer, onde a gente quer chegar, resolvendo vários exercícios. Por isso que eu fui indicado a fazer a força de atrito antes, porque eu já sabia que eu ia ter que usar alguma lei de Newton, algo do tipo. Então, esses macetes a gente pega com a experiência, resolvendo as questões, fazendo isso, certo? Com isso, a gente conseguiu resolver, tá? Tem alguma dúvida? Tem outra questão aqui, mas eu não vou fazer hoje por causa do horário. Ficou alguma dúvida da questão sobre os conteúdos?